Olá amigos, tudo bem? Por que eu estou gravando em formato podcast? Porque o assunto realmente é muito delicado. E por que eu estou fazendo em podcast? Porque eu sei que se eu fizesse essa live, o que eu vou falar agora, o chat ia me atrapalhar um pouco, vocês estão nervosos, eu também estou muito nervoso. Confesso que é uma situação que eu não imaginava que ia acontecer, que era a saída do Moro. Ele tem os motivos dele, ele tem, eu não concordo com a saída dele. Eu acho que foi algo que deveria ter sido evitado, é um desgaste que a gente não deveria sofrer no dia de hoje. Ele tem as convicções dele, ele tem, eu não concordo. Eu acho que se ele quisesse sair, ele deveria ter saído antes ou depois do que a gente está passando, tá? Porque a gente está passando por um momento muito delicado. O momento que o Brasil está passando um momento ímpar. O Brasil e o mundo. A gente está passando por uma situação verdadeiramente calamitosa, onde prefeitos e governadores agem como déspotas, tiranos e, claro, eles aproveitam a situação para praticar corrupção. Né? Não bastasse isso, o brasileiro aproveita a situação para se dar bem. Até porque político também é brasileiro. Político é ser humano, caga e mija e peida fedido igual eu e você. Então, não se iludam em certas situações. Eu sei que o juiz Sérgio Moro, juiz ainda, não é mais juiz, ele teve um passado como juiz que colocou um dos maiores corruptos da história do mundo na cadeia, né? Lugar que esse corrupto não deveria ter saído. Fez um excelente trabalho na Lava Jato, isso a gente não pode negar. Só que ele não é político. Ele sempre demonstrou isso. Ele sempre agiu como praticamente como um juiz, um jurista dentro do cargo como ministro da Justiça. Ele nunca teve opiniões políticas. Desde sempre, como ministro da Justiça, ele sempre guardou para si as suas opiniões. Então, ele sempre viu esse lado técnico da coisa, nunca o lado político. Ele não sabe agir como político, ele sempre age como um jurista. E nesse preto no branco, ele acaba não observando certas coisas. O que o. Acho que é David Valeixo, não sei o nome do cara lá, o Valeixo. Pelo que eu pesquisei, esse Valeixo aí, ele que estava comandando a Polícia Federal, ele nunca deu uma resposta em relação a responsável para quem mandou matar o Bolsonaro. Ele nunca deu resposta em relação a isso. Eu não sei se foi por causa disso. Dizem que esse Valeixo também já queria sair. Que não foi o Bolsonaro que tirou ele, foi ele que pediu para sair. Agora, eu acho que é o seguinte, que por mais que o Moro, assim, ficasse contrariado com essa suposta intervenção política que o Bolsonaro colocou, eu acho que não era a hora do Sérgio Moro sair. Por mais que ele quisesse sair. Poxa, eu sei que deve ser foda. Assim, eu estou tentando me colocar no lugar do Moro. O que aconteceu? É uma grave acusação, não sei o que ele falou lá do Bolsonaro. Primeiro ele vai ter que provar. Ele sabe disso, ele é juiz. Então ele não pode especular coisas que ele não tenha provas. Se ele tiver provas, que apresente. Simplesmente isso, né? E tomaremos as nossas medidas em relação a isso, tá? Então, em relação a isso, eu não vou comentar. Até porque eu acho que tem que ser apurado. Simplesmente isso. Eu acredito no presidente Bolsonaro, eu acredito no projeto do presidente Bolsonaro e acredito que o Moro agiu errado. Ele poderia ter esperado, se ele se sentisse traído. E até porque é uma atribuição da presidência da República tirar o comando da Polícia Federal e colocar para outra pessoa. É uma atribuição. Que eu saiba, ele ainda é essa atribuição. Qualquer interferência política. Em relação ao Flávio e o caso do Queiroz, cadê as provas? Estão falando disso há quase 2 anos e não tem as benditas das provas. Então, cadê o inquérito aberto
na polícia? Cadê o Ministério Público? Por que não abriu tá há tantos anos falando disso, o que 2 anos falando disso e não tem a abertura do inquérito? Não tem a abertura da investigação? Só fica a mídia falando disso, sempre resvalando sobre isso. Não estou aqui falando que o Flávio Bolsonaro é inocente ou defendendo cegamente. Mas cadê? Cadê os indícios disso? Não tem. Até porque o próprio Ananias Moura ele estava defendendo o Flávio Bolsonaro no começo e depois começou a atacar. Né? Muito conveniente. Claro que tem aquelas pessoas que querem usar a situação para fazer uso político, para atacar o Bolsonaro. É mais do que natural. Isso aí já está esperado. A desentosfera da esquerda. É sempre assim que eles vão agir. Agora, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Eu fiz um podcast na madrugada para ele ter como estreia bem no horário que o Sérgio Moro anunciou a sua saída do Ministério da Justiça. Eu não sabia. Quando eu vi que ele realmente tinha caído fora e a estreia começava muitos antes, eu apaguei a estreia, apaguei o vídeo, tá? Porque as informações que ali continham, elas eram, de certa forma, inúteis, né? Eram informações que não iam trazer nenhuma contribuição e eu daria um próprio tiro no pé, porque, de certa forma, não ia me ajudar nada, né? E responsabilidade é minha, né? Colocar informações praticamente defasadas. Mas eu acredito o seguinte, que na situação que nós vivemos, a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema. Tá? Por quê? Não é de hoje que existe certos problemas na República. Tá? E eu falo isso da seguinte forma, que sempre houve problemas na República. O Brasil não nasceu para ser república, o Brasil nasceu para ser monarquia. Isso é fato. O Brasil não tem, a república surgiu no Brasil por um golpe. Então, não é de hoje que o Brasil enfrenta instabilidades políticas. Eles falam que agora é o fim do governo, é o fim da república, é o fim do Bolsonaro. Calma, não é assim também. As coisas não funcionam dessa maneira. Até porque eu entendo que o processo de impeachment é um processo político, não é um processo jurídico, é um processo político. É a maioria dos deputados e senadores que decidem se o presidente fica no cargo ou não, independentemente se esse presidente cometeu algum ou não delito, tá? Independentemente. Simplesmente o Congresso não vai mais com a cara do presidente, não quer mais o presidente e quer tirar ele da jogada. Agora, eu entendo o seguinte, que as pessoas falam meio assim, que não devemos ser políticos de estimação. Mas eles só falam isso quando você declara apoio ao Bolsonaro. Mas quando agora com o Moro, rasgação de seda para o Moro, que o Moro é isso, o Moro é aquilo, também isso não seria uma idolatria a ele também? Porque quando é com apoio ao Bolsonaro é idolatria e quando é, por exemplo, com o Moro ou qualquer outro é só um apoio? É isso que eu me pergunto. Ou vocês realmente não querem, essas pessoas não querem que o presidente Bolsonaro tenha apoio? Fica a minha pergunta. Porque eu tenho essa impressão. Eu tenho essa total impressão. Que o problema não é o apoio à idolatria, o problema é o Bolsonaro. O problema é o apoio ao Bolsonaro. Porque muitas pessoas, de certa forma, abraçaram essa ideia de colocar o Bolsonaro no poder, né? Elas queriam tirar o PT da jogada. Elas sabiam que o PT seria a total ruína desse país, né? Já está tendo esses problemas, as pessoas saberiam que o PT seria a ruína do Brasil, total, né? Imagine agora com o Covid-19. Aí que a gente estava fudido mesmo, né? Aí que era o próprio presidente da República mandando sentar a bota na gente. Então,
é assim, eu faço alguns questionamentos, tá? Eu acho que esses questionamentos deveriam ser válidos. Qual foi o posicionamento do Moro em relação a todo esse desmando dos governadores e prefeitos da polícia em cima do trabalhador brasileiro? Eu não vi Sérgio Moro dar opinião em relação a isso. Eu acho que o Sérgio Moro deveria ter dado a opinião dele. E eu acho que foi um dos maiores erros do Sérgio Moro isso, tá? Ele, por um lado, querer se resguardar demais e não falar o que ele pensava. Por mais que ele fosse um excelente jurista. Eu não concordo com ele se abster dessa maneira. Eu acho que foi errado, tá? Foi muito errado, tá? Eu acho que ele deveria ter se posicionado. Eu acho que ele deveria ter tido posições mais firmes. Como o presidente Bolsonaro tem. Por mais que você concorde ou não com o presidente, muitas pessoas podem não concordar com o presidente, achar que ele fala besteira e tudo mais, mas o presidente tem o posicionamento dele, ele tem as convicções dele. Agora, quais são as convicções do Moro? E outra, eu assim, admiro o trabalho do Moro na Lava Jato e tudo mais. E ele foi um bom ministro da Justiça. Ele teve boas ações no Ministério da Justiça, mas espera lá. Eu quero fazer uma indagação aqui. Vocês já perceberam que as pessoas idolatram as pessoas que apenas fazem a sua parte? Porque o que o Sérgio Moro fez não foi algo excepcional, foi a obrigação dele, como juiz, julgar a questão da Lava Jato. Acontece que a gente vive num país que as pessoas não fazem a sua parte. Em todas as camadas da sociedade brasileira, desde baixo até lá em cima. Desde a pessoa, desde a criança que não estuda, que mata a aula, até um chefe de Estado que pratica corrupção e não cuida de seu povo. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, alguém que encontra uma carteira com dinheiro e documentos e devolve, a gente fica achando que é uma boa ação. Mas por quê? Porque a gente vive no costume, num costume que é da lei de Gerson, e você tentar tirar vantagem sobre tudo. Então, quando surgiu o juiz Sérgio Moro combatendo um dos maiores corruptos do mundo, que é o Lula, a gente o clamou como herói. Tá? Então, de certa forma, isso mostra que o brasileiro ele é carente de herói. O brasileiro tem necessidade de delegar o destino dele, as esperanças dele em outras pessoas. Isso a gente faz na nossa vida inteira, em todos os sentidos. Seja você que tem esperança, por exemplo, que um prefeito, um governador, um presidente mude o local que você vive, a sua cidade, seu estado, seu país, até mesmo de outras pessoas que não são obrigadas a mudar a sua vida. O brasileiro, ele tem essa mania de delegar aos outros as suas responsabilidades. Como também delegaram aos militares no passado, o Brasil está em crise, o Brasil está com problema institucional. Não, chama os militares, vão fazer intervenção. Ou também ao presidente, ao próprio presidente da República. Não, presidente, conserte o país que o PT destruiu. Mas pera lá, vai fazer isso sozinho ou você não vai fazer sua parte? Como, por exemplo, você quer que o país melhore se você não faz sua parte? Como, por exemplo, você que está revoltado porque o Moro saiu, chamando o Bolsonaro de traidor, mas pera lá. E você faz sua parte? Eu não estou te acusando de nada, não estou acusando ninguém de nada, não estou querendo dar um de moralista, mas você faz a sua parte? Você já parou para pensar que se você faz a sua parte, se você está sendo uma pessoa correta, hein? Se você está estudando, você está tentando melhorar a sua vida, a vida da sua família, para você ser uma pessoa melhor? Então a gente tem que parar de terceirizar nossas responsabilidades. O brasileiro ele tem essa mania. Aí quando vê alguém que faz a parte dela,
Aí não é herói, é fodão. Então, não terceirize certas coisas na sua vida. E eu falo isso em tudo. Inclusive, não terceirize o seu posicionamento, as suas convicções nas mãos de youtubers também. Nem para mim, nem para ninguém. Então, busque por si só certas informações, certas convicções. Não dependa dos outros. E o brasileiro tem essa mania. Confiou no Sérgio Moro. Não, o Sérgio Moro vai acabar com a corrupção. Que o Paulo Guedes vai consertar a economia. Que o Bolsonaro vai tirar o Brasil da lama. Os militares vão salvar o Brasil do comunismo. E você? O que você fez? Hein? É isso que eu pergunto. É uma coisa muito complicada. E outra, não querendo passar pano pro Bolsonaro, mas espera lá. Quando teve eleição, em 2018, quem que falava que o Sérgio Moro ia ser o ministro da Justiça? Sabe, as pessoas não lembram disso. Sabe quem era que estava rasgando seda pro Sérgio Moro? Era o Álvaro Dias. O Álvaro Dias mamou nas bolas, chupou as bolas do Sérgio Moro. O Sérgio Moro nem dava moral para ele. Vocês lembram disso? Vocês lembram dessa parte? O Álvaro Dias, ele tentou usar o nome do Sérgio Moro para se promover. E conseguiu uma coisa com isso? Não. Teve um resultado pífio nas eleições. Ficou muito longe. Se não me engano, ele ficou em sexto, em sétimo lugar no primeiro turno. Quem que foi eleito? Bolsonaro. Claro que as pessoas já tinham um desejo que Sérgio Moro fizesse parte do governo Bolsonaro ou fosse ministro do STF, né, nomeado pelo Bolsonaro. As pessoas sempre tiveram uma grande admiração pelo Sérgio Moro. E ainda tem. Elas estão batendo no Bolsonaro por causa dessa admiração que elas têm pelo Sérgio Moro. Mas pera lá. O Bolsonaro não usou o nome do Sérgio Moro. Eu não lembro do Bolsonaro falar que Sérgio Moro ia fazer parte do governo. O Sérgio Moro foi anunciado dias depois da eleição do Bolsonaro do segundo turno. Então, as pessoas apoiaram Bolsonaro sem saber se Sérgio Moro ia ser ou não ministro da Justiça. Aliás, ele era para ser só ministro da Justiça. A pasta de segurança pública foi incorporada depois, antes de começar o governo. Então as pessoas já apoiavam Bolsonaro bem antes disso, tá? Tanto que até a própria esquerda usou o fato da eleição do Bolsonaro, que o Sérgio Moro foi favorecido. Então, na época, elas acusaram o próprio Moro de se valer disso, para ele ter um cargo quando ele fosse eleito, quando o Bolsonaro fosse eleito presidente. E eu me lembro. Não se tinha certeza ainda, até porque tinha que esperar os resultados das eleições. Claro que as pessoas sabiam que o Bolsonaro ia ser eleito presidente, mas a gente não sabia que o Moro ia ser ministro. Então você votou no Bolsonaro. E quem que colocou o Moro como ministro? O Bolsonaro. Então qual que seria o outro candidato que vencesse as eleições sem ser o Bolsonaro, que é colocar o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça de Segurança Pública? Só Álvaro Dias, né? E olha lá, será que ele ia colocar mesmo? Eu não sei. Se isso era só promessa, até porque Álvaro Dias ele tem uma fama no Paraná maculada até hoje. E tem uma péssima fama no Paraná ainda. Então, eu fico cá pensando, você acha que o Alckmin, Geraldo Alckmin, João Amoedo, entre outros, iam colocar o Sérgio Moro? E vem cá, vamos ser sinceros. Se o Bolsonaro cair, vocês acham mesmo que outro presidente vai colocar o Moro lá de volta? Vocês acham que o Moro vai aceitar? Sabendo que, por exemplo, o Maia é mais sujo que pau de galinheiro? Vocês estão acusando o Bolsonaro de ser corrupto, de ser
você intervir, que tem interesses escusos em relação a isso, tá? Vamos ser pragmáticos. Será que o Rodrigo Maia ele é honesto? Então o Sérgio Moro sabe que que o Rodrigo Maia também seria um corrupto. Até porque, vou ser sincero, a Dilma, aquela anta, aquela mulher despreparada, ela pode ter feito crime de responsabilidade sim, mas ela não caiu por causa do crime de responsabilidade. O Lula cometeu crime de responsabilidade, o Fernando Henrique cometeu crime de responsabilidade, assim como o Fernando Collor cometeu. Com o Temer cometeu depois crime de responsabilidade. Mas por que a Dilma e o Collor caíram? Porque os políticos precisavam se livrar deles para eles sobreviverem. A situação há 4 anos atrás, que vai fazer 4 anos que a Dilma saiu, por que a Dilma saiu? Porque eles precisavam tirar ela para eles mesmos sobreviverem. Porque a Dilma era um barco furado. A Dilma da presidência da República era um desastre total. E eles estavam vendo que o povo estava revoltado com a Dilma, eles precisavam tirar a Dilma. Então eles não tiraram a Dilma porque eles estavam contrariados com a forma que ela estava governando o país. E sim porque eles não queriam mais saber dela. E eles queriam era eles comandando. Era o PMDB. Quem que mandava no Brasil até 2019 era o PMDB. Mesmo com o PT no poder, era o PMDB que comandava a porra toda. Desde os governos do PSDB. Desde 85, quando os militares saíram, quem mandava na porra toda era o PMDB. Sempre foi. Isso não está acontecendo como antes. Então o problema deles não era a corrupção da Dilma. Não era a Dilma ter feito crime de responsabilidade pedalada. O problema era que a Dilma estava atrapalhando eles porque a Dilma estava destruindo o Brasil e eles junto. Eles iam cair junto. E eles estavam com medo disso. Então aqui não vamos ser hipócritas. Que esses políticos, por mais que eles evidenciassem que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, o Bolsonaro não vai cair porque ele fez crime de responsabilidade. Entendo por uma vez todas. Eles querem tirar o Bolsonaro visando os interesses dele. O brasileiro é assim. Foda-se o povo. Para eles, foda-se o povo. Foda-se se vai acabar com a economia. Foda-se. Eles estão um pouco se fudendo para você, tá? Eles estão cagando e andando para você. Eles não querem saber de você. O negócio é o seguinte. O negócio que eles querem tirar o Bolsonaro não é porque eles estão indignados porque o Bolsonaro ele está cometendo más ações. Eu acredito que não está. Simplesmente pelo fato que o Bolsonaro não é útil para eles. O Bolsonaro não é um problema para eles. Entenda por uma vez de todas. Eles não querem Bolsonaro porque o Bolsonaro impede os interesses deles e impede certas ações que os beneficiam. E a gente tem que saber separar. A gente tem 2 tipos de oponentes no Brasil. Aquele político safado que quer roubar porque ele quer encher o rabo dele de dólar, gastar com puta e champanhe. E a gente tem aquele político que quer que o Brasil vire um Estado socialista, que o Brasil tenha uma ditadura draconiana a nível chinês, que o Brasil ele adote práticas revolucionárias, que o Brasil vire um Estado vassalo da China. Então a gente tem esses 2 tipos de políticos. Agora a gente tem que identificar qual que é o primeiro e qual que é o segundo. Então, Bolsonaro atrapalha esses 2 tipos de político. O isentão, o centrão e o esquerdista. Sem sombra de dúvida. Ou vocês acham que quando o centrão tomar o poder, quando a esquerda tomar o poder, eles não vão liberar o aborto? Estava tendo votação no STF enquanto a gente estava falando do Moro, se descabelando por causa do Moro. O STF está votando a possibilidade de aborto por causa do Zika vírus.
Se a criança nascesse com microcefalia, a mãe poderia abortar essa criança. É a coisa que eu sou contra o aborto. Porque eu acho que mesmo se a criança for especial, se ela nascer com algum problema neurológico, físico, ela tem direito à vida. Ela tem direito de viver e se tornar uma pessoa, ter sua vida, ser feliz. Ela também é uma filha de Deus. É também um anjo de Deus. Porque estão tirando a possibilidade de uma criança, por mais que ela tivesse alguma característica física especial, seja microcefalia, seja paralisia infantil, paralisia cerebral, entre outras, uma doença degenerativa, porque abre um precedente para algo pior. E a gente tem um presidente que é contra isso. Agora me diga, se o Haddad ou o Ciro fossem presidentes, isso não seria liberado? Com o Congresso esquerdista e centrão votando um negócio desse e a caneta presidencial sancionando uma coisa como aborto? Ou como legalização das drogas? Hein? E outras coisas do tipo como eutanásia. Então a gente tem um presidente como Bolsonaro freia esse tipo de coisa. Porque as pessoas elas só ficam se pautando por, claro, coisas que são importantes. A gente não pode negar que a gente tem dois problemas sistêmicos no Brasil, que é a corrupção e que é a economia. Como a gente teve por muitas décadas governos corruptos, seja do José Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, a gente vê também prefeitos e governadores déspotas corruptos que visam apenas seus interesses. A gente sabe que isso acontece. Não tem nenhuma criança aqui. A gente sabe que isso acontece. Desde que o Brasil é Brasil, desde que a gente aprendeu a cagar sentado, que o Brasil tem corrupção. Se bobear, até na época dos indígenas tinha corrupção. Então, não se iludam que porque a corrupção, por que acontece a corrupção? As pessoas não se atentam por causa disso aí. A corrupção, por acaso, ela é um ser abstrato que você pode enxergar? Não, meu amigo, não é. A corrupção existe porque as pessoas praticam corrupção. Ou eu estou errado? Hein? Ou eu estou errado? Quem que pratica corrupção? A corrupção é praticada por pessoas. Então, ela acontece porque tem pessoas que têm os seus valores totalmente deturpados, né? Pessoas que têm problemas de valores, pessoas que não têm convicções morais, pessoas que querem ferrar com a tua vida. Então, elas não estão nem aí, porque são os valores delas que estão errados. Os valores dessas pessoas que estão totalmente deturpados. Então, o problema nunca foi a corrupção. A corrupção ela é uma consequência da destruição de valores que a gente tem no Brasil. Desde de muitos e muitos séculos. Tá? Então não é um problema atual, é um problema antigo, um problema de valores. Os valores das pessoas estão sendo pervertidos e não é de hoje. E quanto ao problema econômico, o problema econômico também advém dessa corrupção. Porque são mais impostos para sustentar político vagabundo. Então, são dois problemas pontuais, são dois problemas crônicos que acontecem nesse país. Tá? Só que a gente também tem que se atentar com o problema do socialismo no Brasil. A gente tem que falar pelo nome, comunismo. Tá? Parece que eu estou sendo maluco quando eu falo de comunismo. Não, gente, não é isso. Tá? Mas a gente tem que entender que o comunismo está muito bem vivo. Tá? Porque quando a gente fala de comunismo para a pessoa leiga, ela acha que, não, é igual aqueles caras da antiga ou de Cuba. Gente, o comunismo não é só isso não, tá? O comunismo, ele
ele é muito mais que isso. Esse carro tá ruim pra fazer isso aqui. Então, é isso. Então você tem que entender que o problema do Brasil também é a infiltração esquerdista. A nossa educação, ela não faz a gente pensar. E é nessas horas difíceis que a gente está passando em relação ao Sérgio Moro, tá? Que a gente está desesperado. Como a gente não tenta analisar as coisas de uma maneira mais crítica, mais assim, pragmáticas, agir com a cabeça, com a racionalidade, a gente fica pirado, a gente fica desesperado. É o fim do mundo, né? Pra gente é o fim do mundo que a gente tá passando. Acabou o mundo, acabou, fudeu. República acabou, o governo Bolsonaro acabou. Mas por quê? Hein? Mas acabou por quê? É isso que a gente tem que entender. Mas por quê? Me explique. Disserte. Por que o governo acabou? Tá? As pessoas elas têm que explicar isso. Elas têm que entender como que funcionam as coisas. Muitas pessoas acharam que foi Bolsonaro que demitiu o Moro. Tá? Não, foi o Moro que saiu. Por quê? Porque o Daniel Valeixo saiu. Mas por que o Daniel Valeixo saiu? A gente tem que investigar. A gente tem que entender como que se deu isso. Tá? Agora não adianta espernear, porque na vida a gente vai passar por situações assim também. Que muitas coisas que a gente faz não vai, que vai acontecer a gente não vai gostar, a gente vai desesperar. Que a vida acontece esse tipo de revés. E o governo Bolsonaro não seria fácil, tá? Do que adianta. Ó, a gente teve deputados, senadores e governadores verdadeiramente traidores, tá? Eles usaram o nome Bolsonaro como a Joyce, tá? O Alexandre Frota, o João Dória e o Wilson Witzel. Eu não vou ficar do lado de Frota, de Witzel, de Joyce, de Dória, de Nando Moura, de Diego Roques. Eu me recuso. Eles estão errados. Eles não têm razão porríssima nenhuma, tá? Eles não sabem de porra nenhuma. Eles apenas surfaram na onda Bolsonaro. Eles nunca foram Bolsonaro. Eles apenas queriam cargo e vantagens políticas. E isso tem que ser jogado na cara deles, tá? Isso tem que ser esfregado na cara deles. Porque hoje eles se arrependem no voto, tá? Hoje e outra. Quem quiser Quem quiser abandonar o barco, desculpa aí que minha mãe tá gritando, ela vai me surpreender aqui com alguma coisa. Aí, eu vou logo acabar. Aí, gente, eu fiquei todo atrapalhado agora. Quem quiser abandonar o barco, quem quiser, não vai mais Bolsonaro porque o Moro saiu. Beleza, então faça o seguinte, daqui 2 anos tem eleição, e você escolhe o seu candidato. Eu acho que ainda a gente vai ter uma democracia para você fazer isso. Aí você escolhe o seu candidato e vê se o seu candidato vai defender o projeto que você quer defender, tá? Escolha o seu candidato. Agora sim, vocês acham que o Moro vai entrar para a política? Aí eu faço a minha pergunta aqui que eu acho que é válida. Moro como político. Moro como presidente da República. Quando o Sérgio Moro tiver problemas como presidente da República, que isso pode acontecer, que nenhum governo é mil maravilhas, no dia que isso acontecer, quando o Sérgio Moro tiver problemas, aí vocês fazem o seguinte, quem que é traidor? Vocês vão chamar o Moro de traidor. Quando o Moro for presidente da República e tiver problemas como o Bolsonaro tem,
essas pessoas, elas também vão atacar o Moro. Vocês entendem um negócio desse? Elas também vão atacar o Sérgio Moro. Vão dizer, o Moro é traidor. Então o problema muitas vezes não está em quem, não está no problema, está quem está no lugar desse problema. Então eu acredito que o Moro, por mais que ele tenha as suas qualidades e os seus defeitos, é claro, por mais que ele tenha um passado que a gente tem que respeitar, o Moro não é político. O Moro, ele não tem os valores conservadores. De fato, não tem. Qual que é o posicionamento do Moro em relação ao armamento? Qual que é o posicionamento do Moro em relação ao aborto? Qual que é o posicionamento do Moro em relação às drogas? Em relação ao combate ao comunismo? Porque corrupção, ser contra a corrupção é uma obrigação, não é uma qualidade. Todo mundo tem que ser contra a corrupção. Todo mundo tem que agir de maneira correta. Então é uma obrigação, é um dever. Isso tem que ser intrínseco da pessoa. Agora, eu penso da seguinte maneira. Como que o Moro vai lidar com o Congresso? Ou vocês acham que eles vão afagar o Moro para sempre, vão lamber o Moro para sempre se o Moro fosse presidente? E quando o Moro tiver um problema político de fato, um problema econômico de fato? Nomear um ministro que vai acabar não sendo eficiente? Quando o Brasil tiver alguma bomba econômica? Porque o Brasil sempre vive com problemas econômicos. Aí, o que acontece? Desculpa, gente, eu não estou sozinho em casa e aqui está um pandemônio também. Quando o Brasil tiver alguns problemas econômicos, você acha que as pessoas vão... que o Moro, não sei o que, elas não vão lamber o Moro para sempre. Então não vem com essa, porque agora o Bolsonaro acabou. Porque não sei o que. Meu filho, então espera. Daqui 2 anos. Vota no candidato que você quiser. Ou se não, espera o Bolsonaro cair. Mas eu aviso já desde já. Se o Bolsonaro cair, o problema não vai ser econômico. O Brasil é um país fodido economicamente, de qualquer forma. Tá? O Brasil nunca vai... Gente, o Brasil, do jeito que ele nunca vai ser um país que você vai ganhar rios de dinheiro. O Brasil é um país de ladrão, um país de assassino e ladrão. O brasileiro, ele caga com tudo. O Brasil é um país que é muito difícil você prosperar mesmo. Quer prosperar, quer ganhar dinheiro, vai morar nos Estados Unidos. Vai para outro lugar, vai para a Austrália ou vai para a Europa. Saia do Brasil mesmo. Se você quiser prosperar, o Brasil é o pior país do mundo. Praticamente nisso o Brasil já é um país comunista. Tá? Aqui te pendem com 1000 regulações, que também é um grande problema. Agora o problema não vai ser esse. O problema é o seguinte, se Bolsonaro cair, mesmo se o Moro continuasse como ministro, ele ia cair junto, tá? Ou vocês acham que o Maia ia manter o Moro como ministro? O Mourão vai cair junto. O Mourão não dura 2 dias como presidente se o Bolsonaro cair. Tem até um projeto de lei para que o vice saia junto. Então quem vai continuar no cargo é o Maia. E se bobear, não vai ter eleição indireta. O que eles vão fazer? Eles vão deixar o Maia cumprindo o resto do mandato do Bolsonaro. É bem capaz de ter alguma manobra para manter o Maia no lugar do Bolsonaro. Porque o Maia nunca vai ser eleito presidente. Ele é o cara que foi puxado pelo coeficiente eleitoral. É um cara que é odiado pelo povo. É um cara que ele não tem carisma nenhum. É um cara que é insuportável, intragável. Que ele não esconde que ele só está ali para ele ganhar grana, para ele ter prestígio e nada mais. Tá? Então não se engane, não se engane. Se aí vocês estão com raiva, muita gente está com raiva em Bolsonaro, que o Bolsonaro foi corrupto, que o Bolsonaro tem não sei o quê, porque fez interferência, porque tem coisa errada. Vocês têm essa convicção. E vem cá, e o Maia? Será que ele não é o Botafogo da planilha Odebrecht? Então vocês vão trocar o Bolsonaro, que talvez fez uma coisa errada, não sei o que é, que o Moro falou, ele vai ter que provar. Vocês vão tirar o Bolsonaro não serve mais para colocar o Botafogo na planilha da Odebrecht. Olha que legal. Eles vão
tirar um suposto, que tem que ser provado, para colocar o Botafogo, o Bolinha. Não acho que isso também é uma falta de proporção? Até porque aquele imbecil daquele texto, é o Mourão, assume logo o Mourão. Vocês acham que o Mourão dura quanto tempo no cargo? Do jeito que ele é, despreparado. Que Mourão também não é político, positivista, tecnocrata. Ele também vai cair. Então, se o Mourão cair, entrar esse maldito desse Noni ou qualquer outro do Centrão, aí eu quero ver vocês reclamando de corrupção. Hein? Porque o Botafogo, o Alcolumbre, até porque já tem manobra do Congresso para dar mais um mandato de presidente da Câmara para o Rodrigo Maia. Hein? E o pacote de crime do Sérgio Moro, quem que desfigurou? Quem que desfigurou tudo isso? Foi o Bolsonaro ou foi o Maia? Quem deixou muita coisa do caducar? Quantas coisas o Bolsonaro não quis colocar e não foi vetado, não foi tirado? Por quê? Porque não interessa para o Rodrigo Maia certas coisas. Não interessa. Foda-se, meu amigo, ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber, mano. Ele não quer nem saber. Ele vai roubar. Ele quer... Deixa eu fazer com o Mustang, que eu gosto do Mustang. Eles não querem saber quantas votações o Rodrigo Maia, quantas coisas o Rodrigo Maia como presidente da Câmara não atrapalhou. Tá? Quantas coisas que o Bolsonaro quis colocar e o Maia não ajudou. O Alcolumbre não ajudou. Porque, por exemplo, o Alcolumbre poderia ler um processo de afastamento de um Gilmar Mendes, de um Dias Toffoli, mas tão pouco ele fez, né? Então é muito complicado isso, é muito desagradável isso, tá? Eu entendo que muitas pessoas têm uma admiração pelo Sérgio Moro, mas o governo vai continuar. Bolsonaro vai perder apoiadores? Vai. Não meu apoio, mas apoio de muitas pessoas, o Bolsonaro vai perder apoio sim. De muitos youtubers até. Que até então estavam até ontem defendendo o Bolsonaro, vão tirar seu apoio ao Bolsonaro. Vão preferir apoiar o Moro. Agora, não sei por qual convicção ou por oportunismo, eu não quero acusar ninguém, mas pode acontecer. O cara já tinha aquele pezinho na isentação, mas estava batendo no Nando Moura porque era conveniente bater no Nando Moura. Porque o Nando Moura é um sem moral. O Nando Moura não tem razão. Mesmo que o Bolsonaro tivesse feito coisa errada, o Nando Moura não tem razão. Nunca vai ter razão. Ele pode ter Mustang, ele tem um Mustang igual desse aqui que eu estou dirigindo, mas ele não tem razão. O Mustang dele é azul. Para pintar de azul, tem que pagar moeda. E aí? Mas não tem razão. Então muita gente vai começar agora a lamber o saco do Nando Moura de volta. Eu não vou fazer isso. Porque eu não estou contra Nando Moura porque ele agora é contra o Bolsonaro. E sim porque eu enxerguei a pessoa podre que o Nando Moura é. Pessoa mesquinha, hipócrita que ele é. Mesmo que eu deixasse, eu não vou deixar de apoiar Bolsonaro, mas eu nunca vou apoiar Nando Moura na minha vida. Nunca mais. Tá? Pela pessoa, eu repito, mesmo se eu enxergasse que o Bolsonaro não fosse mais útil, eu não vou apoiar Nando Moura. Tá? Eu me recuso a isso. Pela pessoa que ele é. Então, muita gente, eu estou falando, eu não quero citar nomes, mas eu posso imaginar que alguns youtubers vão deixar de apoiar Bolsonaro, vão começar a chamar o Bolsonaro de Bozo, vão até trocar figurinhas com o Icaro Teixeira. Eu não vou fazer isso. Eu me recuso a isso. Eu não vou me juntar com essa turminha, essa minha podre.
De um cara que, por exemplo, como Ícaro Teixeira, que lame as bolas do próprio Maia. Hipocrisia total. Então eu até prefiro ficar sozinho, se for o caso. Se de repente todos os meus colegas youtubers deixassem apoiar Bolsonaro, acontecesse o pior, e fossem virar apoiadores do Nando Moura. Eu não viro apoiador do Nando Moura. Tá? Porque eu repito, eu não sigo mais o Nando Moura pelas convicções dele como pessoa, pelos valores que ele tem como pessoa, pela farsa que ele é, tá? Porque ele é um farsante. Ele nunca foi conservador. Ele já demonstrava sinais estranhos antes mesmo de ele deixar de apoiar Bolsonaro. Quando ele lambia o Arthur Duval, quando todo mundo já falava esse cara não presta, esse Arthur Duval não presta. Desde 2018 eu já achava estranho isso aí. Mas como todo o Nando Moura era credinho de todo mundo, tava também ele surfando na onda Bolsonaro. Aí ficava difícil, né, falar do Nando Moura. Muitas pessoas guardavam para si. Aí quando viu que o Nando Moura tava atacando todo mundo, aí todo mundo resolveu atacar o Nando Moura. Alguns por likes, né? Eu tenho minha convicção que não é. Eu não acredito que Nando Moura tenha razão nunca. Até porque ele só pulou fora desse barco do Bolsonaro porque ele não teve seus interesses atingidos e porque ele está tendo alguma vantagem por fora. Porque para ele é útil atacar o Bolsonaro. Ele tem algum propósito com isso. Pode até não ser financeiro, mas ele tem. E eu considero o Nando Moro um traidor, sim. Em relação ao Sérgio Moro, eu acho que o Sérgio Moro foi egoísta. Por mais que ele tenha as convicções dele, ele foi sim egoísta. É o meu fechamento. Por quê? Porque ele não era para ter nos deixado. Ele tem que entender que ele não deixou o governo Bolsonaro, ele deixou os brasileiros desamparados. Então, se ele deixou os brasileiros desamparados, então ele o cargo não era ele não era a altura do cargo. Se for para abandonar os brasileiros nessa pior hora, tá? Nessa hora mais difícil que a gente está passando por um momento muito complicado. Se for para ele abandonar o barco, se for falta de adeus, eu estou dizendo adeus, tchau, tchau querido. Se for para abandonar o barco e deixar ele desamparado, vai com Deus, vai com Deus. Eu acho que foi a pior coisa ele ter abandonado o barco agora, tá? Eu acho que o dólar subiu, a bolsa cai, porque ele, assim, a convicção dele é a convicção dele, beleza. Mas ele poderia ter pensado na sociedade brasileira também. E ter continuado no cargo, pelo menos até passar essa situação. Ou ter saído antes, tá? Que o problema estourava lá atrás e a gente estava agora resolvendo esse problema ser resolvido. Mas aí já tem um problema do corona, com corrupção, da atitude ditatorial desses políticos. E nessa pior hora ele vai embora. Parabéns, Sérgio Moro. Parabéns, né? Você também tem, as pessoas têm que chegar, eu também fiz cagada. Que eu acho que ele não deveria ter saído. Mas enfim, né? Já aconteceu, né? Muito obrigado, galera. Desculpa se ficou longo. Vai virar estreia, tá? Falou.